Olá pessoal, estamos aqui hoje num evento muito importante que é a Agile Trends. Meu nome é Natal, sou o CEO da Stefanini Cyber e temos aqui um super convidado, o Ronaldo. Eu gostaria que ele se apresentasse antes. Ronaldo, muito bem-vindo. Obrigado, Natal, pelo convite. Obrigado, Stefanini. É um prazer estar aqui com vocês novamente e uma honra, literalmente uma honra. Tamo junto. Ronaldo, vamos falar um pouquinho, né? A gente teve o nosso painel aqui, a gente bateu um papo sobre IA, sobre Agile, quer dizer, vamos fazer desse bate-papo uma continuação do nosso painel, que eu acho que estava muito produtivo e a gente acabou explorando num tempo menor, mas eu queria aproveitar que você está aqui hoje e trabalhar um pouquinho e a gente falar um pouquinho para o pessoal depois que vai assistir a gente, o que a gente está trazendo de inovação. Você podia falar um pouquinho como você está enxergando essa mudança da IA, integrado com a metodologia Agile? Assim, você falar um pouco da experiência, assim, você tem muita experiência, então só brindar um pouco para a gente com o teu conhecimento. Vamos lá. Hoje nós temos um panorama bem específico, onde o encontro da tecnologia com o business não é mais um desejo, e sim uma necessidade do mercado. Sendo assim, se tem, obviamente, a necessidade de organizar esse processo. Porque ou se fala negócio, antigamente, né? Se falava muito business e se falava muito tecnologia. Tanto que hoje você tem novos cargos, né? Com responsabilidades meio semelhantes, mas que já olham para a parte de business. Você tem o CISO e hoje você tem o BISO, que vai olhar para essa parte específica. Como que o Agile entra para fazer isso? O Agile entra para orquestrar e para dar valor em toda a cadeia de processo e também dar valor e dar mais punch na hora de você equalizar as responsabilidades de cada área. O que eu quero dizer com isso? Quando você encontra tecnologia com business, é natural que culturalmente essas duas matérias elas passam a se degladiar ou puxar cada um para o seu lado, né? E aí ou fica insustentável para a parte de negócio ou fica insustentável para a parte de tecnologia, porque uma não consegue entrar no mundo da outra. O Agile, ele criando, por exemplo, metodologia de início de projeto, personas, criando cenários, criando metodologia aquele processo de ciclo, né, de melhoria contínua, isso vai entrando cada vez mais dentro dessa camada que é business e negócio, isso vai azeitando um pouco melhor a relação. Poxa, mas e IA para ver com tudo isso? O que tem a ver com tudo isso? Inteligência artificial, ela vem para confrontar alguns paradigmas dessa cultura mais antiquada em relação a projetos disruptivos, isso que a gente precisa a cada dia mais na nossa companhia para gerar valor. E ela vem ajudar a dar propriedade na análise, na automação e, sobretudo, trazer um processo que vá estar par a par com os melhores frameworks do mercado. Isso é inegável quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de concepção de produto, onde você consegue, ou de um sistema, ou de uma nova metodologia, ou também de qualquer tipo de entregável que precisa ter valor na sua cadeia, quando você faz, por exemplo, qualquer análise inicial desses processos importados dessa antiga gestão. O que eu quero dizer com isso? A IA ela vem para minerar tudo aquilo que era muito bom de metodologias antigas, de formas de condução de projetos disruptivos mais antigos e vem trazer o que é de melhor num F5, atualizado, né? E é isso que as empresas precisam hoje para sair na frente. A competição é muito grande. E olha que interessante, né? A gente conversou muito sobre isso no nosso painel, né? De como a gente integra isso, de como muda. E quando a gente traz para o mercado de cybersecurity, também isso faz todo sentido, né? Que a gente estava discutindo isso, deve fazer umas defesas, onde o processo, se ele já não dá do D0 Agile, por exemplo, ter squads multifuncionais de atendimento, de suporte dentro de um SOC, e não mais o processo tradicional de alocação de pessoas de acordo com o cliente, né? E aí a gente começa a discutir essas capacidades e muito do que a gente falou, que a meu ver é muito importante, foi quando a gente sentou e decidiu a quatro mãos, Orange, Stefanini, Cyber, levar para o mercado o nosso know-how, a nossa capacidade de
do lado da Stefanini Cyber, brindando a questão da segurança cibernética, da defesa, metodologia ágil, uma resposta tempestiva, ser proativo, mesclando IA, pessoas. E, por outro lado, a Oriens, brindando desse processo a capacidade de análise de riscos complexos. E olha que interessante, como o mercado ele realmente é muito ele é desafiador para a gente. A gente foi numa visão de parceiros, ou seja, cliente, fornecedor no primeiro momento, entendemos que a gente unia forças, pegando as partes mais fortes de cada lado e conseguimos juntos montar um processo para o mercado muito mais ágil do que os processos tradicionais, os frameworks tradicionais. Onde eu quero chegar com isso? Que a metodologia ou o processo ele é muito importante. Mas se a gente não tiver a visão orientada ao negócio, que é o que você está comentando, do CISO, do BISO, você não consegue elencar a necessidade do negócio com a necessidade técnica. E eu acho que uma demanda que está acontecendo muito no nosso mercado de cybersecurity é que as pessoas técnicas, para elas navegarem para um próximo passo, elas precisam entender mais de negócio. Se ela não entende de negócio, ela não vai entender do que é vital para a companhia. Tem que estar sempre alinhado aos fatores que movem a companhia. Também tem um movimento muito importante que é do CISO, do BISO, começar, além de falar de negócio, ter algumas cadeiras no board, né? Isso a gente vê nas grandes empresas, porque é muito importante você trazer tecnologia e, sobretudo, a segurança para parte do negócio. Voltando um pouco no tema da nossa parceria, olha que legal. Quando você vai fazer um risk analysis, basicamente você tem alguns pilares ali. É a mesma coisa que a estrutura de nós falamos de estrutura de ataque, né? Vamos falar de uma estrutura de avaliação. Primeiro você faz lá um assessment de tudo que está do firewall para fora, depois você faz um assessment de tudo que está do firewall para dentro, você gera um score interno, um score externo, você começa a olhar a camada de negócio, quais são os gaps e quais são as vulnerabilidades de cada área de negócio, porque é impossível todas as áreas estarem redondinhas, e depois você parte para as personas, beleza? Como que você pega todos esses insumos, né, no nosso caso para Risk Cyber, como você pega todos esses insumos, transforma num pacotinho de assessment e manda para uma seguradora e diz o seguinte: a Stefanini Cyber, ela tem um score de 60, de 90. Isso é um número, né, tirado, parece um número muito solto. Quando você coloca o processo de agilidade para você explicar isso, você reparte esse número em responsabilidades, caixinhas, processos, procedimentos. Você consegue, trazendo algumas questões da metodologia Agile, que é entendimento de negócio, análise de risco, vulnerabilidade, o ciclo de vida de cada artefato, esse tipo de coisa, para você começar a entender o que aquele número é de verdade. Onde eu quero chegar? A partir do momento que nós começamos a pensar com a Stefanini, qual é a maturidade de risco de um software que nós estávamos construindo, nós conseguimos, por exemplo, reportar para a seguradora que, a partir do momento que nós inserimos essa nova aplicação dentro do nosso ecossistema, nós iríamos colocar 0 de risco. Como que a gente consegue confirmar isso documentalmente? Através dessas análises e através de um storytelling que a gente constrói em cima do processo de análise de risco. Então, a Stefanini nos ensinou, dentro da implementação de cultura Agile, o quanto é importante você avaliar processo para que você tenha um score mais fidedigno possível. Porque senão você vai ficar no bit no byte, no risk assessment de um OPVAS, de um score cibernético da vida, e a seguradora, quando recebe isso, ela não vai conseguir decifrar. Nosso papel é ajudar a seguradora a ter um risco mais adequado e o cliente que está adquirindo o seguro cibernético ter o seu prêmio mais ajustado possível e fazer esse acompanhamento de forma que esse risco sempre diminua, aportando tecnologia e melhoria de processo. Uma coisa interessante dentro desse processo, fazendo um snapshot, uma leitura mais no detalhe, quando a gente, em 4 mãos, a gente decidiu fazer as análises de maturidade, a gente trabalhou em vários aspectos, né? Ou seja, na maturidade de infraestrutura,
bem colocado, do firewall para fora, do firewall para dentro, mas a gente fez uma coisa muito diferente. A gente analisou o comportamento dos usuários. Engenharia social. Engenharia social total, agregando ao processo, porque aí a gente consegue pegar o pilar, que teoricamente ou na prática é o mais fraco, que é o humano, e a gente entendeu quão aderente aquela população, aquela amostragem do processo estava aderente. Mas a gente só consegue fazer isso, obviamente, aplicando serviços agile, né, a metodologia, e não um processo tradicional. Então tudo isso trouxe para a gente uma visão bem holística do processo e, obviamente, dentro de um processo de cálculo, a gente consegue justificar, né, seja um score 10, 20, 60, 90, como que a gente fez isso. Acho que a parte mais interessante é, se a gente não tiver a cabeça aberta para mesclar tudo isso, é muito difícil a gente chegar em algum resultado. E o mais interessante, né, para a gente fazer todas essas análises, a gente ganha muita efetividade utilizando IA também, né? Ou seja, a IA ela contribui na assertividade, na qualidade e na velocidade da análise, porque isso também, o volume de dados é muito grande e você precisa ter todo um processo para isso, né? E eu entendo que dentro do que a gente sempre se propôs a fazer era ser disruptivo. Sim. Co-criamos juntos, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que seria isso, a gente pensar 4 mãos e não 4 cabeças, 4 mãos, seja o que for, porque a gente buscou isso nesse sentido. Então, Osesi, eu queria agradecer você pelo teu tempo. Poxa, uma honra. Uma honra sempre estar com você aqui. Queria agradecer muito esse momento que a gente teve de trocar um pouquinho de informação. Espero vê-lo em breve, em outras ações em conjuntos. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Natal. Obrigado, Stefanini. É sempre um prazer estar com vocês, aprendendo bastante, dividindo um pouquinho do nosso dia a dia. E conte conosco sempre, a hora está à sua disposição. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.